Então, começando aqui. Deixa eu só apagar aqui, gente. Vamos voltar para a aula de matemática. Talvez pensando, não consegue não. Passar mais só tem isso. Você vai falar longe. Vamos lá. A concentração uma substância ela tem várias moléculas. Porque Uma substância pode estar num local com um número grande de moléculas. É ela, né? a concentração dela não pode ser também a forma de ligação dessas moléculas. Porque eu estava pensando aqui na ordem, tem na primeira ordem, está falando que é igual a concentração de um determinado elemento, é de primeira ordem. Eu estava pensando nisso, se era questão de substância ou elemento, porque quando é elemento é menor, né? Você tem substâncias que são elementos. Hidrogênio é uma substância elementar, que é constituído por um único elemento químico. H2. Entendi. Então pode ser, com algumas definições pode valer. Entendeu? Olha só, gente, está falando agora de reações de segunda ordem. Numa reação de segunda ordem, qual que é a diferença de primeira para segunda ordem? Esse numerinho aqui. Lá em cima, ó. Esse número aqui, ó. Percebam que aqui nós temos o número 2. Esse número 2 é a ordem da reação global. Isso. Né? Ordem 2. Significa que eu preciso de duas moléculas se chocando para acontecer isso. Quando é de ordem 2, novamente, é a questão matemática das coisas. Você tem lá a reação química aqui, ó. 2x gerando um produto. Lei de velocidade é igual a uma constante de velocidade vezes a concentração da espécie. Ele já falou que é de segunda ordem. Então é 2. Beleza? A velocidade da reação também pode ser escrita menos 1/2 pela derivada de x em função do tempo. Isso pode acontecer. Eu posso representar a lei da velocidade dessa maneira. Menos 1/2 por causa desse 2, o inverso, negativo porque é consumo, derivada da concentração em função do tempo. Eu posso unir essas duas. Menos 1/2 derivada de x em função do tempo igual a k pela concentração de x ao quadrado. Vou passar esse x ao quadrado para esse lado. Menos 1/2 derivada de x, concentração de x ao quadrado, igual a k dt. E eu posso, inclusive, tirar esse menos e colocar esse menos aqui. E vou achar a integral disso. Ó. Isso vocês vão aprender depois. Quando eu for fazer a integral, o resultado da integral é isso aqui, ó. Isso. Lá você vai encontrar, do jeito que está ali, né? Você vai ter aqui 1 pela concentração de x igual menos 1 pela concentração de x0 igual a kt. Esse vai ser o resultado. Mais, professor, aqui menos. Menos que eu estou para cá. Esse vai ser o resultado quando você fazer a conta. Nas aplicações da matéria para a gente resolver, o senhor já vai passar a forma. Isso aí. Do integral? O resultado é sempre esse, de segunda ordem. É essa a equação, sempre. Sempre é essa de segunda ordem. 1x. Isso a gente acha constante de velocidade, professor? Acha. Espera aí. Então, no caso, a gente também vai ter a concentração final. X. Deixa eu ver aqui agora. Então aqui. Essa aqui é o resultado.
Acontece o seguinte, novamente você tem uma equação de uma reta. 1 dividido pela concentração de x é igual, estou passando o menos para cá, 1 pela concentração de x0 mais kt. Qual que é a incógnita? Ó, y é igual a b mais ax. O t é incógnita, o k é uma constante, esse número é uma constante e 1 dividido por x é o y. Se eu fizer um gráfico de 1 pela concentração de x em função agora do tempo, eu vou ter um gráfico, vai ser uma reta crescente, por causa decimais, onde o coeficiente angular desse negócio aqui vai me dar o valor da constante de velocidade. Beleza? E aonde isso aqui bater, eu nem falei no outro caso, mas aonde isso aqui bater, ó, vai ser, você vai determinar isso aqui, ó, esse resultado. Aonde essa reta bater aqui no eixo y. Então, professor, mas tá bom. E aí, que é como eu falei para vocês antes. Tem tempo de minha vida também para esse caso? Tem tempo de minha vida também, ué. Tempo de minha vida, a definição dele matemática é diferente, mas a definição conceitual é o mesmo. Tempo de minha vida é a concentração quando a concentração inicial do reagente cai pela metade. Se cai pela metade, se a lei de velocidade é essa aqui, ó, se a lei de velocidade é essa daqui, e eu quero saber a concentração pela metade, eu vou substituir aqui. 1 dividido pela concentração de x0 dividido por 2 é igual a 1 pela concentração de x0 mais k, e aqui é o tempo de minha vida. Beleza? Por que o tempo de minha vida? Por que eu estou considerando que esse é o tempo de minha vida? Porque essa concentração vai ser metade da concentração inicial. Beleza? Se eu for resolver isso do jeito que está aqui, eu vou chegar a essa resposta aqui, ó. Essa aqui, ó. Que é diferente do tempo de minha vida de primeira ordem, tá vendo? Na primeira ordem eu não dependo da concentração. Na de segunda ordem eu dependo da concentração do reagente inicial, tá vendo aqui? Então, as reações de segunda ordem são mais rápidas, ó, elas caem mais rapidamente do que as reações. Aqui. Aqui houve um erro aqui, ó. Olha aqui, ó, o tempo de meia-vida de uma reação 50 segundos, 25 segundos, tá vendo? Olha aqui, ó. O que é o tempo de meia-vida? Tempo que demora para que a concentração caia pela metade. 50 segundos um, 25 outro. Então a reação de segunda ordem, ela é mais rápida, porque o tempo que demora para cair pela metade é menor. Beleza? Aqui acho que é um equívoco que quem digitou. Beleza? Eu acho que até mostrei isso aqui, deixa eu ver. Minha vida, eu falei isso. Só um minutinho, gente. Aqui, ó, tá vendo como era? Aqui, ó. A curva 2 aqui. Então a reação de segunda ordem é mais rápida que a primeira. É um equívoco aquilo lá, que está nesse outro gráfico aqui. Então, ó, outra coisa que eu já falei para vocês, né? Constantes de velocidade maiores vão fazer a queda do sinal ser mais a velocidade da reação ser mais rápida, a concentração do reagente vai cair mais rápido. Então, a constante pequena, a queda é mais lenta. A constante maior, a queda da concentração é mais rápida. Beleza? Bem, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo de aplicação real de monitoramento de velocidade. Esse espectro aqui é um espectro de uma proteína, chama albumina. No nosso organismo, no sangue, a gente tem muita albumina. É uma proteína carreadora.
Onde existe muita albumina? No ovo existe muita albumina. Na gema. Desculpa. Clara. Na clara. Gema é gema, né? Na clara, a parte incolor lá. Então lá tem muita albumina. Essa que é uma proteína. Você imagina o seguinte, uma proteína, ela, para quem nunca viu, pelo menos desenho de proteína, imagine um emaranhado, uma molécula, uma macromolécula, uma molécula muito grande, que é um emaranhado. Se você olhar para ela assim, parece um monte de cabelinho, enroladinho. Beleza? Isso é uma proteína, se você nunca viu proteína. Mas pode imaginar um monte de cabelinho, tudo enroladinho assim, isso é uma proteína. Ela não é uma molécula normal que você vê uma molécula aberta, bonita, não. Ela até é feita de ver. Você vê, ela é um emaranhado de uma série de moléculas. É isso que fica no nosso sangue lá, a albumina. Essa albumina possui um aminoácido que ele floresce, ele emite fluorescência, é o triptofano. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a medida da fluorescência da albumina. O que acontece? Se você pegar um laser, existe uma técnica de tratamento de câncer que chama-se terapia fotodinâmica. Você usa um corante, que o nome dele bonito chama fotossensibilizador, mas é um corante, é uma substância que absorve luz. Essa substância, que é um corante, ao absorver luz, essa substância excitada transfere, quando excitada, energia para moléculas de oxigênio. E o oxigênio, quando adquire essa energia, ele gera espécies citotóxicas. São chamadas assim, espécies reativas de oxigênio. Que espécie reativa? Chama oxigênio singlete. Ele fica com um orbital vazio. O oxigênio não gosta de ter orbital vazio. Ele fica com o orbital vazio, ele quer elétrons. Então, qualquer molécula que tem elétrons para dar para ele, ele vai roubar o elétron. Quando ele faz isso, ele desequilibra o sistema. Então, ele começa a desestruturar a membrana, ele começa a causar problema nas células, então ele causa a morte das células. Então, esse exemplo de tratamento serve para tratamento de câncer. E funciona muito bem para tratamento de pele, câncer de pele. Boa noite. Serve muito bem para tratamento de câncer de pele, serve muito bem para tratamentos de feridas causadas por diabetes, unicomicose. Unicomicose é micose. Tem gente que tem uma unha, você olha assim para a unha, parece uma pedra. Você olha para a unha, o aspecto dela parece uma pedra. Aquilo é fungo que está na unha. Não é normal a pessoa ter uma unha daquele jeito. Normal é a unha do jeito que a gente tem aqui, ó, na mão, no pé, eu tô falando. Quando a unha parece esfarelar, ou ela fica com um aspecto, parece de sabe uma pedra esbranquiçada, uma unha esbranquiçada? Isso é característica de unicomicose, é fungo, isso. Não é normal isso. E tratamento demora, porque você tem que tem gente que passa iodo, tem gente que passa permanganato, mas o que funciona mesmo é você tomar um remédio para unicomicose, que é um antifúngico que custa caro, muito caro, é um comprimido. Ou tem uns que passam na unha. Essa técnica é uma dessas técnicas. Você passa um corante lá, na unha, ou você passa, a pessoa ingere um corante, ou você coloca no sistema circulatório, na veia. Esse corante, em geral, ele tende, por vários motivos que você pode, enfim, ligar algumas substâncias nessa molécula que vão direcionar ela para as células cancerígenas, vai ficar localizado mais nas células cancerígenas, ou mais na unha, ou mais vai passando uma ferida, e aí você vai jogar a luz e você vai excitar esse corante. Ele vai transferir energia para o oxigênio vai matar as células. Beleza? Qual que é a vantagem? Você pode fazer isso aí várias vezes. Várias vezes. Quimioterapia você não pode fazer várias vezes. Fazer quimioterapia várias vezes, você pode matar o cara. Aliás, tem gente que morre por causa da quimioterapia, né? Tão tóxico que é. Então, isso aqui é uma proteína que você está usando, esse processo de terapia fotodinâmica, quando você tira um espectro dele inicial, esse aqui, à medida que você vai irradiando lá, vai gerando oxigênio singlete, o oxigênio singlete vai destruindo a proteína. E aí vai diminuindo. Tá vendo que está diminuindo? Então, como que eu meço a velocidade disso? O primeiro espectro é como se fosse a concentração... Não é como. O espectro da concentração inicial. Professor, qual que é a concentração inicial? Você sabe qual que é, você mediu. Você sabe, você fez a solução. Pô.
Você sabe qual que é a concentração inicial. Isso aqui é o espectro da concentração inicial. E esse último aqui? É o último. No tempo, 42 minutos é o último. Se eu pegar o valor dessa intensidade e dividir por isso aqui, eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Ln, a concentração do A no tempo t, dividido pela concentração inicial igual a menos kT. Eu faço um gráfico, ó, Ln de F por F0 em função do tempo. Eu vou ter vários gráficos desses para diferentes concentrações que eu usei. Então, olha só, eu consigo comparar uma substância com outra substância. Eu consigo calcular as constantes de velocidade. Você pode perceber que aqui está mais inclinado do que aqui, ó. Pode comparar vermelho com vermelho, ou verde com verde. E assim, você comparando, eu posso tirar... Cada uma dessas retas tem uma constante de velocidade. Cada uma dessas retas tem uma constante de velocidade. E cada uma dessas retas são retas que foram obtidas para uma concentração. Eu posso, no final, obter um gráfico como esse, ó. Constante de velocidade pela concentração do fotossensibilizador. E eu posso ver quando uma substância é mais potente do que outra. Percebe? Isso eu estou falando para você uma aplicação da lei de velocidade. Eu posso fazer um teste de uma substância, um fármaco, se ele é mais eficiente do que outro, para matar alguma coisa. Beleza? Bem, aqui é de segunda ordem, já falei para você segunda ordem. Bem, alguma dúvida nisso? Professor, no caso aí a gente está vendo o decaimento da concentração, mas também pode ser aumento da concentração? Pode. Pode, porque assim, de repente o produto pode acabar interagindo com o reagente e provocar aumento do sinal. Pode. Do reagente. Pode. Pode gerar mais reagente. Pode também. Depende da reação química. Eu vou falar um pouquinho de mecanismo de reação. E aí eu vou pedir a atenção de vocês. Olha só. Mecanismo, eu já vou adiantar uma coisa aqui para vocês antes. Antes de falar de mecanismo. O que nós chamamos de molecularidade? Molecularidade significa o número de espécies que estão envolvidas na reação química. Geralmente, quando a reação química vai acontecer, eu falei para vocês, a molécula ela vai se chocar com numa direção adequada e numa quantidade adequada de energia. A reação que para acontecer, ela precisa essas duas coisas. Ela precisa que as moléculas se choquem com uma quantidade adequada de energia e na direção adequada. Se ela se chocar com a energia adequada, mas não for a direção adequada, não vai gerar o produto. Ela se choca e volta. Ela se choca e não reage. Beleza? Quando elas se chocam na direção adequada e com a energia adequada, elas geram um complexo, que nós chamamos de complexo ativado. Por que é complexo ativado? Porque nessa etapa, ligações estão sendo quebradas e ligações estão sendo feitas. Eu tenho aqui um reagente AB e um reagente XY. Voltando. Eu tenho uma molécula que é constituída pela ligação entre o átomo AB e eu tenho uma outra molécula que é constituída pelo átomo XY. Essas duas moléculas se chocam. Para a reação química acontecer, ela tem que bater, ela tem que chocar desse jeito. O A encontrar com o X e o B encontrar com o Y. Se for o contrário, não tem reação química. Beleza? Quando elas se chocam dessa maneira, a ligação AB vai se quebrando e a X vai se formando. A ligação XY vai se quebrando e a BY vai se formando. Para gerar essas duas outras substâncias. Tudo bem aí? Muito bem. Então, quando a reação ela acontecer, né, por uma única espécie, ou seja, eu depender de uma única espécie para acontecer, ela é dita como uma reação unimolecular. Se ela depender de duas, bimolecular. Se ela depender de três ou mais, trimolecular ou termomolecular. Tudo bem aí? Professor, essa espécie seria o elemento? Oi? Essa espécie seria o elemento? Seria a substância.
Elemento, coloca na tua cabeça o seguinte: elemento é elemento químico. H é um elemento químico, O é um elemento químico, SI é um elemento químico. Substância pode ser molecular. O2 é uma substância. H2 é uma substância. NO2 é uma substância. Agora, N é um elemento. Entendeu? Entenderam aí? Então, veja, essa reação ela é dita unimolecular. Por quê? Ela depende dessa única molécula. Aqui, ó. Essa reação ela é bimolecular, porque ela depende da reação do O, só O gasoso, mais o ozônio. Se tivesse 3 envolvendo ele, seria trimolecular. Entenderam aí? Depois a gente volta para falar sobre o mecanismo. Então, veja, estou falando sobre a necessidade das reações químicas acontecerem numa determinada posição. Elas têm que se jogar, substâncias têm que se jogar numa determinada posição com uma determinada quantidade de energia. Então, vocês vejam bem aqui, ó, tá pequenininho, mas não sei se vocês conseguem verificar a cor. Paga lá para mim, por favor, a luz. Não é para dormir não, hein? Olha só. Veja bem, NO2. Aqui é um cinza mais claro, aqui é um cinza mais escuro, aqui é preto ou cinza claro, beleza? O oxigênio é o cinza claro, o carbono cinza escuro, o nitrogênio cinza médio, beleza? Percebe o seguinte, quando a rota de colisão entre o NO2 e o CO se chocam de tal maneira que o carbono se encontra com o oxigênio, gera o complexo ativado e eu tenho a reação química. Quando o choque acontece entre o oxigênio, aqui ó, é o oxigênio, com outro oxigênio, a reação não acontece. Eles se chocam, mas ela não acontece. Tudo bem? Então, essa é uma questão de orientação adequada. Sob a necessidade de se ter uma energia agora, uma energia adequada. Veja. Sai, meu filho. O NO2 está interagindo com o CO para formar NO mais CO2. Então, eles são os reagentes. Se eles se chocarem da maneira adequada, ou seja, no posicionamento adequado, e tiverem uma energia adequada, por que é energia adequada que eu falo, né, que o choque tem que acontecer na orientação adequada e na quantidade de energia adequada? Porque existe uma barreira energética para que a reação aconteça. Gente, imagina se tudo que se chocasse reagisse. Muito fatalmente, nós não estaríamos aqui. Nós nasceríamos, sofreríamos um processo de mutação genética terrível, ou seja, nós sofreríamos de câncer, morreríamos facilmente. Por que não pode entrar em contato com energia nuclear? Porque ela causa mutação genética. Você passa a ser um agente mutador genético. Nós não nascemos só ter mutação genética. Nosso sistema ele é perfeito. Se causar uma alteração, fica com câncer, tu morre. E se, dependendo da velocidade que isso acontecer, você morre rapidinho. Então, o que impede que certas reações aconteçam? É essa barreira energética, que nós chamamos de energia de ativação. As moléculas precisam se chocar com uma orientação adequada e vencer com uma quantidade de energia suficiente para vencer a energia de ativação. Se a energia for essa apenas, a molécula vai se chocar, ela tem energia suficiente para chegar no cume, mas não tem mais energia para poder formar as ligações químicas, entende? Eu preciso ter um pouquinho de reserva de energia para que, além de eu vencer a energia de ativação, eu possa ter energia para formar as outras ligações químicas, entendeu? Então eu tenho que ter energia suficiente, ou seja, acima da energia de ativação, para que a reação química aconteça. Beleza? Tudo bem? É a mesma coisa que eu estava falando para vocês quando a gente estava falando sobre excitar um elétron nos níveis de energia. Você tem vários níveis de energia. Se eu der a quantidade de energia suficiente para o elétron ir até o último nível de energia,
ele vai até o último nível de energia. Se eu der uma quantidade acima do último nível de energia, o elétron vai escapar do átomo, ele vai embora. Beleza? Se eu der a quantidade de energia equivalente ao máximo, ele vai ficar lá no máximo, ele não vai embora. Eu preciso dar uma quantidade um pouquinho maior do elétron para ele vazar e ir embora do átomo. Tudo bem? Agora, se eu der uma quantidade de energia menor do que a quantidade do maior nível de energia de um átomo, e não for representar, essa quantidade de energia não for igual à energia de algum nível energético, não adianta, eu posso dar o que for. O que eu estou falando para você é o seguinte: eu tenho aqui um estado fundamental, eu tenho vários níveis de energia, aí eu tenho esse aqui, é o último nível de energia. Se eu der uma energia para o elétron para ele sair do átomo, mas essa energia for suficiente para ir até o último nível, o elétron vai continuar aqui. Ele vai continuar aqui, ele pode sofrer decaimento. Se eu der uma quantidade de energia maior, o elétron vaza do átomo. Você vai provocar, você vai jogar o elétron fora. E esse elétron, se te atingir, ele pode te causar um problema. Que problema? Pode gerar radical livre, pode ser uma fonte geradora de um câncer. Beleza? Por que ninguém pode tomar raio-x? Porque raio-x pode causar saída de elétrons, a energia é muito alta. Ninguém pode ficar tomando raio-x toda hora. Vocês queriam ficar tomando raio-x? Quando você tira raio-x, você sente alguma coisa? Esse é o problema, quando a gente não sente nada. Toma cuidado, porque quando a gente sente, é até bom, porque está sentindo dor, você está com algum problema e tal. O problema é quando você não sente. Aí que é o problema. Aí eu falei para você o seguinte: se eu der uma quantidade de energia que não for igual a nenhum desses energias, por exemplo, aqui, essa energia vai fazer alguma coisa com o elétron? Não vai fazer nada. Tem que ser as quantidades de energia ou acima de todas as energias para tirar o elétron. Beleza? Entenderam aí? Entenderam ou não? Sim. Então, na reação química é a mesma coisa. Você tem aqui um nível de energia aqui, né? Uma energia de ativação. Se eles estão se chocando e não estão chegando no nível de energia, ele vai, bate e volta, não reage. Se ele vai, bate e subiu até aqui, tudo bem, ele gerou um complexo que fala: meu filho, se não tiver energia para liberar, para acontecer, não vai acontecer, para poder gerar o produto e acabar a reação química. Beleza? Isso aqui é chamado de caminho de reação. Sinceramente, tem gente que no ensino médio às vezes nem fala a respeito disso, que é caminho de reação. Às vezes eu via esse nome caminho de reação porque parece, né, o desenho de um caminho mesmo, aqui. Na verdade, isso aqui, é uma variação da energia, tá vendo? Sobe a energia, depois cabe a energia. Mas isso aqui é caminho mesmo. Aqui está escrito é caminho. Isso aqui é um caminho. Esse caminho, esse choque da molécula nesse caminho, ele tem esse perfil. Se fosse assim, é um outro caminho. Beleza? De reação. Esse outro caminho tem outro gráfico desse aqui. É outro. Se fosse assim, bunda com bunda, é outro caminho. É outro gráfico desse. Se fosse meio com meio, outro caminho, outro gráfico. Imagine na tua cabeça somando vários gráficos desse. Vai formar o quê? Uma superfície de resposta. Imagina, um gráfico com outro gráfico, com outro gráfico, com outro gráfico, você vai ter uma superfície. Beleza? Ou seja, isso é o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Isso é mais complicado do que a gente imagina. Mais complicado do que a gente imagina. Ou seja, as moléculas, elas não reagem, porque isso aqui é uma forma muito simples de mostrar a reação química. Muito simples. Parece que a molécula só reage com esse caminho. É mentira. A molécula pode reagir, as duas moléculas. Pode reagir bunda com bunda, pode reagir cabeça com cabeça, pode ser lado com lado, entendeu? Pode ser metade com meio. Vários caminhos, vários. Com caminhos e energias de ativação diferentes. Beleza? Entenderam aí? O professor, o elétron, ele libera energia quando ele volta para o estado fundamental e Sim. libera luz, essas coisas assim, né? Sim. Essa reação aí, no caso... Pode liberar luz.
Pode, não significa que ela vai, mas pode. Mas ajuda na formação do produto? Ela libera energia para formar Pode, proveniente de algum tipo de excitação da substância que está sendo gerada. Pode ser que seja liberada uma energia do processo reacional que é absorvida pelo produto e esse produto poderia sofrer uma excitação e cair e emitir luz. Mas tudo proveniente do processo reacional. Entenderam aí? Veja bem o seguinte, agora um conceito para vocês. Essa variação de energia... veja bem, eu tenho o reagente aqui. Ó. A reação aconteceu. Está acontecendo. Pumba. Tá vendo que está reto, né? Se chocou os reagentes. Pum, começou, venceu a barreira energética. Gerou o produto. Tá vendo que a energia do produto está mais abaixo do que a energia do reagente? A diferença entre essas duas energias aqui, ou seja, o início e o final, é chamada de variação de entalpia. Variação de entalpia, a gente vai ver, não agora, vai ver um pouquinho mais para frente. É a energia liberada ou absorvida num processo espontâneo, depois a gente vai aprender o que é isso. Num processo espontâneo é a pressão constante. Então é uma medida da quantidade de energia liberada ou absorvida num processo espontâneo e a pressão constante. Tudo bem? Que é medida como? Aqui, por exemplo, entre o início e o final. Essa diferença é uma entalpia. Essa entalpia é negativa, porque o final tem menos energia do que o inicial. Essa entalpia negativa caracteriza o processo como uma reação exotérmica. Uma equação exotérmica, a sensação, se você colocar a mão numa equação exotérmica, é de que aquece. Então, qualquer reação química que você coloca a mão nela e você sente quente, que aqueceu, essa é uma reação exotérmica. O ΔH é negativo. Beleza? Só que não existem só reações exotérmicas onde o ΔH é menor que zero. E existem reações em que você tem o reagente, eles se chocam, vence a barreira energética e gera um produto que tem uma energia superior à energia do reagente. Nesse caso, o ΔH é positivo. ΔH positivo, o nome dessa reação química é uma reação endotérmica. Endotérmica significa ela precisa absorver energia para que essa reação aconteça. Então, nesse caso, uma reação que precisa absorver energia para acontecer, a sensação, se você colocar a mão nela, é que ela gela, ela esfria. Então, se você pegar, por exemplo, a amônia, quem tem fertilizante, quem é filho de produtor, que tem fertilizante lá, pega ureia, umas bolinhas lá, não precisa pegar muita não, pega lá umas 4, 5 ureias, pega um pouquinho só de água e coloca na água, você vai falar para mim o que vai acontecer. Vai gelar, aquela desgraça gela. Coloca na água e começa a gelar. A ureia? Gela. Cloreto de potássio, gela. Quando eu penso em energia, eu só penso em calor. Então, no caso, o frio, o gelo, né? No caso da endotérmica, ela vai apresentar mais o frio do que o calor. Ureia. Coloca a ureia para gelar. Ela gela. Cloreto de potássio, gela. Coloca cloreto de potássio em água, você vai colocar a mão, gela. Então, assim... Ele precisa de energia para ser solubilizado em água. Ela absorve sua energia. Teoricamente é isso. Ela absorve a energia do meio para poder se dissolver na água. Tem coisas que gelam. Você vai ver que tem coisas que gelam. Tem outras que aquecem. Você misturar etanol, que é o álcool da tua casa, lá com um pouquinho de água. Faz isso também na tua casa, você vai ver o que vai acontecer. O quê? Depois você me fala. Depois você me fala. Explode minha casa. Pega lá só um pouquinho, não vai pegar um monte, pô. Pega só um pouquinho lá, pega um copo, pega esses copos de cachaça, ou pega uns copinhos pequenininhos, coloca só um pouquinho lá de etanol, a mesma quantidade de água e etanol. Depois você fala pra mim o que vai acontecer. Aí você vai saber. Se aquecer é exotérmico. Significa que ele liberou energia para poder misturar os dois. Se esfriar, é porque é endotérmico. Beleza?
Para a casa de você, pega só um pouquinho, não vai pegar muito não. Um pouquinho só. Um copinho de sorte. Não é pra. Não, pelo amor de Deus, não é pra colocar metade de um copo americano de álcool e metade. Não precisa disso. É só um tequinho lá e pega um tequinho de água, você vai ver o que vai acontecer. Velho. Derruba na mão, mistura e depois derruba na mão lá pra você ver. Você vai ver que vai ficar gostoso. Beleza? Então, uma reação endotérmica, pode ser que uma substância, ela puxa, O processo reacional de solubilização requer que elas absorvam, né, a energia. pode ser tanto as duas ou pode ser uma. Né? O processo reacional. Entendi. Processo reacional. Processo reacional, elas têm que interagir. Essa interação delas é que provoca. Para elas interagir, precisa absorver essa energia. Então, olha só. Vamos lá para a reação exotérmica. Veja, na reação exotérmica, você tem uma queda da energia, uma variação de entalpia menor do que zero, mas aquece. Você coloca a mão, você aquece. Isso é um exemplo do que, quando aquece, as moléculas que estão lá reagindo, elas liberam, elas ao se chocarem, parte da energia dela, que é a energia cinética, que é a energia potencial, eu estou parado aqui, eu tenho uma energia aqui em mim. Mas se eu começar a andar, essa energia que está em mim, ela é convertida em energia cinética, estou em movimento. Beleza? Eu estou usando uma energia que eu tenho para transformar, na verdade, em energia mecânica. Ou seja, estou me colocando em movimento. Se eu estou aqui parado, eu estou parado. A energia está aqui em mim, eu não estou gastando energia. Energia para me locomover. Estou gastando energia para falar. As moléculas aqui, você está entendendo? Elas, para reagir, existem algumas moléculas que reagem e liberam energia. Então, elas têm energia também guardada nelas. Só que elas, ao reagir, por exemplo, para solubilizar, como eu estou falando, depois você vê lá que o etanol com a água aquece, tá? Com a água com o etanol, ou etanol com a água, eles aquecem. Ah, mas por que aquece? Porque é exotérmico. Mas por que aquece? Porque parte da energia interna dela é convertida em energia cinética. E se imagina algo que está parado, que tem um movimento, aumenta o movimento. Não esquenta? Vai esquentar, vai sentir que vai esquentar. No endotérmico é o contrário. Parte da energia cinética das moléculas é convertido em energia potencial. Elas pegam aquela energia cinética delas de movimento, diminui a parte da energia cinética delas e armazena essa energia cinética delas como energia potencial. Para quê? Porque ela pega essa energia cinética que elas tinham, joga para dentro dessas moléculas, e essa de jogar para dentro significa que essa energia vai ser usada para acontecer a reação química, tipo, para quebrar a ligação e formar outras, ou para solubilizar uma substância em outra. Aí, qual que é a relação, a sensação? Diminui a temperatura. Beleza? Entendeu aí? Preste bastante atenção no seguinte. Eu falei para vocês que tem essa... Isso aqui é um morro de energia. Essa energia, né, daqui para cá, é chamada de energia de ativação. Beleza? Quando o composto atinge esse ponto que está o laser aqui em vermelho, chama complexo ativado. Né, o conjunto das moléculas e reagentes, onde as ligações estão sendo formadas e outras estão sendo quebradas. Veja, aqui eu tenho, então, a energia de ativação. Gente, quanto maior for essa barreira, fatalmente, mais lenta é a reação química. Quanto menor, mais rápida é a reação química. Beleza? Quando a gente fala que tá mais para frente, eu vou falar para vocês o que pode interferir numa reação química. Eu acho que eu até vou falar isso antes de falar do mecanismo. Várias coisas podem interferir numa velocidade de uma reação química. Várias coisas. Uma delas chama-se catalisador. Já ouviram falar em catalisador? Tem uma definição clássica que diz o seguinte: catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. É uma decoreba. O que é catalisador? Catalisador é uma substância que ela não está envolvida
na reação química em si, mas ela diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Por quê? Ela diminui a energia de ativação, ela diminui essa barreira. Por que ela diminui a energia de ativação? Porque ela altera o caminho da reação. Ela facilita o processo reacional. Se ela facilita o processo reacional, se chocar nessa forma, me traz um caminho reacional que a energia de ativação é muito grande, com o catalisador, pode ser que ele facilite as moléculas se chocarem dessa maneira, e dessa maneira o caminho reacional gerar uma energia de ativação menor. Beleza? Do que for retinho assim. Beleza? Então, na energia de ativação, o que acontece é isso aqui, ó. A energia de ativação. Olha só, eu tenho um morrão grande. Com o catalisador, eu tenho outro caminho reacional. Perceba, eu tenho dois caminhos pequenininhos, que é mais rápido a reação química. Ou seja, muda-se o caminho reacional. Aumenta a velocidade da reação. Tudo bem? Qual outros itens podem alterar uma velocidade da reação? Temperatura. Ué, claro, se você... Pensa bem, temperatura. Se você aumenta a temperatura, tu vai aumentar a energia cinética das moléculas, não vão? Energia cinética é movimento. Se você vai aumentar a energia cinética das moléculas, elas vão se chocar mais fortemente. Se elas se chocar mais fortemente, elas vão ter mais energia. Se elas tiverem mais energia, conclusão, vão gerar mais produto. Vão aumentar a velocidade da reação. Aqui é um modelo. Aqui é onde vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, que eu acho que é melhor. Aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Veja bem o seguinte. Eu tenho uma temperatura T1, um outro gráfico a temperatura T2, um outro gráfico a temperatura T3. Isso aqui são número de moléculas e o número de moléculas e a energia delas, cinética. Perceba que conforme eu vou aumentando a temperatura, que T3, T1 é menor que T2, T2 é menor que T3. Então significa que T3 é maior de todas. Conforme eu vou aumentando a temperatura, percebe que a banda aqui, ó, o pico dessa... Isso aqui é um caminho, né, reacional. Veja que o máximo do caminho reacional está deslocando para a direita. O que está acontecendo? Eu estou aumentando o número de moléculas com energia. Porque aqui está aumentando a energia daqui da esquerda para a direita. Beleza? Aqui, ó, essa linha vertical, ela define a energia de ativação. Para a reação química acontecer, eu preciso ter mais que a energia de ativação. Porque se eu só tiver a energia de ativação, eu vou chegar no complexo ativado. Mas a reação não continua, pô. Tem que chegar no complexo ativado e continuar. Então, a medida... Olha só como são as coisas. Se eu tivesse a temperatura T1, a quantidade de moléculas que teriam energia para reagir, seria essa aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Beleza? Olha só, o T1 está aqui, ó, inteiro, eu só teria essa quantidade de moléculas que sofreria reação. Se fosse T2, eu teria tudo isso aqui, ó, inclusive o vermelho. Beleza? E se eu tivesse o T3, eu teria tudo isso aqui, ó. Tudo. Inclusive o azul e o vermelho. Então, aumentar a temperatura significa que eu vou aumentar o número de moléculas com energia suficiente para bater a barreira, para ultrapassar a barreira. Tudo bem? Exatamente. Ou seja, aumento a temperatura, vou aumentar a energia cinética das moléculas, eu passo a fazer com que elas tenham energia suficiente a passar a energia de ativação. E gera o complexo ativado, então, e vão gerar o produto. Se eu não tiver essa energia, a reação não acontece. Por isso que eu falei, precisa de duas coisas. Energia de ativação e a reação, o choque das moléculas precisa acontecer numa direção adequada. Tudo bem? Sobre essa direção aí, como a gente vai chegar? Oi? Vai chegar na parte da direção, tem as definições de direção também. Isso daí é na fisicoquímica que fala. É sobre cinética, vocês estudar em cinética e em fisicoquímica. Aqui não, é só, por enquanto, só isso. Existe
uma equação chamada de equação de Arrhenius. Ela estabelece uma relação... Porque vocês poderiam falar, tá bom. Quer dizer, então, que quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da reação. Mas qual que é a relação matemática entre temperatura e velocidade da reação? É dada pela constante de velocidade. Olha aqui, ó. Temperatura, constante de velocidade e a energia de ativação. Percebe? Então, a energia de ativação, existe um gráfico em que você, dependendo da temperatura, eu vou ter uma constante, eu vou ter uma relação, né, entre a constante de velocidade e a temperatura. Eu posso fazer um gráfico. A questão é o seguinte. Só um minutinho. Eu posso fazer um gráfico. Ln de K é igual a Ln de A menos energia de ativação RT. A energia de ativação da reação química, a energia de ativação da reação química, olhando só para um caminho reacional, tá, gente? Olhando para um caminho reacional. A energia de ativação é a mesma. A energia. O que muda com a temperatura é a velocidade com que as moléculas vão se chocar. Então elas vão ter mais energia, então elas vão ultrapassar a energia de ativação. Se a energia de ativação modificasse, então não adiantaria de nada, entendeu? Não faz sentido. Para pensar. Você tem a reação química, se aumenta a temperatura e a energia de ativação aumenta, não faz sentido. Beleza? Então, para um mesmo caminho reacional, então agora, esse caminho, eu tenho uma quantidade de energia de ativação para que a reação aconteça nesse sentido aqui de choque. As moléculas precisam ter uma energia superior à energia necessária para que vença a barreira para que as moléculas que se chocam desse jeito. Se eu começar a aumentar a temperatura, vai ter temperatura que elas não reagem, vai ter temperatura que elas reagem. Na temperatura que elas reagem, eu consigo determinar a constante de velocidade. Se for uma reação de primeira ordem, eu fazendo um gráfico de Ln. Por exemplo, aquela reação que eu mostrei para vocês lá, que mede a fluorescência. De fluorescência por fluorescência inicial, em função do tempo, eu, tirando o coeficiente angular numa determinada... Aqui é tempo, tá? Não é temperatura. Eu fazendo esse monitoramento numa temperatura T1, eu vou achar uma constante de velocidade aqui, K1, a partir desse coeficiente angular aqui. Beleza? Tudo bem? Se eu fizer um outro gráfico disso aqui, uma temperatura T2, onde T2 é maior do que T1, eu vou achar uma outra constante de velocidade. Beleza? A energia de ativação é a mesma. O mesmo caminho racional. Beleza? Se eu fizer uma outra, monitora a reação química de novo, uma temperatura T3, constante de velocidade K3, eu vou achar uma outra constante de velocidade. O que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer um gráfico de Ln da constante de velocidade em função da temperatura. Agora não é do tempo, agora é da temperatura. Beleza? E esse gráfico aqui, tá vendo que tem menos aqui? Vai ser um gráfico que é uma queda, aonde o coeficiente angular disso aqui, ele vai ser igual a energia de ativação dividida por R. Então você consegue achar a energia de ativação de uma reação química. Percebe? Então, através da lei de velocidade, você consegue achar a constante velocidade. Se você fizer gráficos como esse aqui. Cadê, meu filho? Meus gráficos. Só um minutinho. Se eu fizer gráficos como esse, aqui é de segunda ordem, gráficos como esse, ou gráficos como esse aqui, eu consigo achar as constantes de velocidade. Aqui esses gráficos não foram feitos em temperaturas diferentes. Aqui foram concentrações diferentes. Gráficos feitos em temperaturas diferentes. Se essas cores diferentes fossem temperaturas diferentes, eu teria constantes de velocidade diferentes.
E eu poderia fazer um gráfico como aquele lá. Ele ia indicar pela temperatura, eu acharia a energia de ativação da reação química. Beleza? Cada reação, uma diferente da outra, vai ter a energia de ativação diferente, ou pode ser que duas reações podem ter uma mesma energia de ativação? Pode ter uma energia de ativação diferente por causa do caminho reacional. A mesma reação química pode ter diferentes energias de ativação em função do caminho reacional. E duas diferentes, pode ter a mesma energia de ativação? Parecida, pode. Depende também do que for ligado, Depende né? do caminho reacional e depende da questão cinética química da reação. Pode ter. Pode ter. Deixa eu fazer a chamada. Daqui a pouco a gente volta disso aqui. Vocês compreenderam isso que eu falei? Vamos lá. Júlia, Faltou. Josiana, Josias, Josicleide não veio, Lucas, Lucas Venturim, Luiz que seu colírio estava lá aí, Luiz, Mackenza não tá, Maria Eduarda, Núbia tá aí, Priscila, O professor nunca veio. Ronaldo, Saulo tá aí, Taiane, Mas ela tá no grupo, professor. Vanete No geralzão. e Wesley. E o senhor que conseguiu fazer a transferência lá? Consegui, Que eu não imaginava. Só que eu vi ela não lá. tinha essa Eu não matéria lembro no- dessa menina. pra mim na lista. Por que não? Não tinha passado no semestre passado, mas eu tenho nota pra poder entrar. Eu tô com mais de 40%, então eu posso botar lá. Ah, é? Ah, entendi. Você pediu quebra ou Eduardo? Você preencheu o formulário O... com o Thiago lá? Não achei. Marca o horário com o Thiago, você tem que preencher o formulário para fazer a quebra de requisito para você matricular nessa disciplina. É, vê direitinho. Vê direitinho, não vai perder o trem, hein? Aliás, você já podia preencher o formulário hoje, porque eu acho que vai até hoje só o formulário. Vai lá, meu filho. Vai lá ver se você tá lá. Agora 10 horas não vai estar. Ih, esquece. Mas é online, tá no grupo geral, o Álvaro postou. Olha aí, já vai preencher e já manda. Olha só, vê aí, meu filho. Vai, não perde tempo. Pede a Paga quebra aqui. e matrícula dessa matéria. Outra coisa que influencia na velocidade da reação. Concentração. Olha só. Concentração. Para a reação química acontecer, eu não preciso ter moléculas se chocando? Vamos pensar o seguinte, nós vamos começar a andar aqui, ó. Vamos colocar uma venda nos nossos olhos, todo mundo aqui, e nós vamos começar a andar. Pode ter certeza que no prazo de segundos a gente vai se chocar com algumas pessoas. Agora imagina a gente triplicar o número de pessoas aqui fazendo a mesma coisa. Qual a probabilidade de você se chocar mais rápido? Com o maior número de pessoas. Então, o aumento da concentração causa maior possibilidade de colisão. Então, uma concentração pequena vai fazer com que a velocidade da reação seja menor. Uma concentração maior vai fazer que a velocidade seja maior. Por quê? Velocidade é igual a constante de velocidade pela concentração dos reagentes. Se a concentração aumenta, a velocidade vai aumentar.
Beleza? Moedas. Superfície de contato. Isso tem muito a ver também, a superfície de contato, com as coisas que acontecem na nanotecnologia. Veja bem o seguinte. Acho que eu já tenho esse exemplo aqui para você. Você pega uma palha de aço, bombril, beleza? Uma palha de aço, e pega um prego. Ambos têm a mesma composição. Coloca, sabe, constituído de aço. Aço que não é muito bom, mas é um aço. Coloca os dois na água e depois você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que a palha de aço, em dias, vai se destruir. Vai virar um pó lá dentro. O prego se destrói assim desse jeito? Não. Ah, mas por que não? Por causa da superfície de contato. Se tu pegar um prego e passar ele numa esmerilhadeira e virar um monte de pedacinho de prego e também colocar na água, ele vai se desfazer rapidinho. A mesma coisa, posso dar como exemplo o sal de cozinha com sal grosso. Pega um punhado, a mesma massa. Pega a mesma massa, o mesmo punhado que você vai pegar de sal grosso, pega de sal, do sal normal. Coloca em água. Pega lá uma colher, enfia a colher lá e dá 2 voltas só. Vai no outro, dá 2 voltas. Vê qual que vai dissolver primeiro. Ou então, pega um termômetro, pega um cronômetro, aciona o cronômetro, liga o cronômetro e fica girando lá. A hora que você vê que dissolveu tudo, você para o cronômetro. Só que aí você não pode colocar muito sal, porque senão você vai passar da constante solubilidade. Coloca uma quantidade lá e fica agitando, em média. Dissolveu tudo, você para o cronômetro. Faz a mesma coisa pelo sal de cozinha. Se for mais rápido, tu tá aquecendo, tá fazendo alguma coisa, porque é para demorar muito mais. Ah, mas por que isso acontece? Superfície de contato. Então, a superfície de contato é importante, pode influenciar na velocidade de reação. Catalisador, já falei, diminui, altera, né? Ela diminui a energia de ativação porque ela altera o caminho reacional. Altera. Por fim, falei para vocês, né, que quem energias de ativação maiores, velocidade menor, né? Energia de ativação menor, velocidade mais rápido. Ou seja, quanto menor a barreira, mais rápida a reação. Quanto maior a barreira, menos rápido. O que está faltando eu falar para vocês é o seguinte, é falar sobre mecanismo. E falar sobre mecanismo, eu deixei por porque é mais difícil mesmo. Porque mecanismo reacional significa como que... Veja bem, ali eu tenho uma reação. Eu tenho uma reação que está falando que o ozônio, ele para reagir... Aliás, eu estou falando de uma reação do ozônio que ele se decompõe gerando oxigênio. Vocês sabem que o ozônio tem uma camada de ozônio na atmosfera, que graças a Deus que existe ozônio, porque senão a gente também ia morrer de câncer, por causa dos raios ultravioleta. Mas depois você olha aí, porque o ozônio também é cancerígeno. Olha aí, procura depois. Tem muita gente usando ozônio, que eu nem sei se é ozônio mesmo, né? Diz que é ozônio. Tô falando ozônio para beleza, tá? Tem gente que diz que está usando ozônio para beleza. Não sei. Olha depois, vê se é ozônio, né? O ozônio se decompõe em oxigênio. Só que olhando a reação química, do jeito que você está vendo aqui, ó, parece que o ozônio, a reação acontece dessa maneira, ou seja, o ozônio gera oxigênio por essa etapa. Pum! O ozônio vira oxigênio. Só que nem sempre isso é verdade. O ozônio, por exemplo, não acontece em uma única etapa como está aqui. Ele acontece em 2 etapas. O ozônio libera um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio gasoso vai reagir com outra molécula de ozônio, gerando 2 moléculas de oxigênio. Então, veja, são 2 etapas, 2 processos. Então, essa aqui não é uma reação elementar. Essas 2 são reações elementares. Isso que a gente está mostrando aqui chama-se mecanismo reacional.
E no mecanismo reacional, existe substâncias que são geradas e que elas são geradas e elas são consumidas. Essas substâncias são geradas e que são consumidas e que não aparecem na reação global, elas são chamadas de intermediários. Qual que é o intermediário aqui nessa reação do ozônio? Atômico. O oxigênio atômico, ou seja, esse aqui é o intermediário. Por que esse aqui é o intermediário? Você vê se ele está aparecendo aqui, ó? Não está. Beleza? Então, veja. E qual é o problema dessa questão do intermediário? O que isso tem a ver? Tem a ver que eu vou ensinar para vocês uma metodologia para verificar, primeiro, como nós conseguimos descobrir se uma reação acontece de fato por um determinado mecanismo ou não. Beleza? Isso é possível. É uma coisinha um pouquinho mais complicada, mas é possível. Já falei das leis das velocidades das reações elementares, já falei isso aqui para vocês, que quando é a reação elementar, somente quando ela é a reação elementar, aquele N e M, ou o X e o Y, é exatamente os coeficientes estequiométricos. Era isso que um professor no ensino médio teria que falar para o aluno. Para desmistificar alguma coisa. Senão ele acha que a lei de velocidade é sempre isso. E isso não é verdade. Aí ele vem aqui na faculdade, a gente fala para ele, mas meu professor falou. Mas não falou tudo certo para vocês. Já falei de complexo ativado. Já falei disso aqui. Aqui é só as reações. Aqui você está vendo, são várias reações e as constantes de velocidade. Só. Bem, vamos lá, falar de mecanismo. A primeira coisa, a reação ela não é elementar, ou seja, ela acontece por etapas. Sempre num processo reacional que acontece por mais de uma etapa, sempre vai ter uma reação mais lenta, ou mais rápida do que outra, ou mais lenta do que outra. Sempre. Acontece o seguinte, não sei se já aconteceu com vocês isso. Para quem teve irmão menor, às vezes a mãe chegava para você, às vezes você tinha coisa para fazer, sua mãe falava, meu filho, vai pegar lá o teu irmão na escola, que eu não estou podendo pegar ele. E você tinha coisa para fazer. A tua mãe passou uma missão para você. Muitas vezes a sua missão era encontrar com o seu namorado. Você tinha marcado lá, hora, para ver o seu namorado. A sua mãe às vezes nem sabia que você ia encontrar o seu namorado. Mas você tinha que encontrar. E ela falou, vai pegar o seu irmão na escola e traz aqui. Aí você vai voando, pega o seu irmãozinho e parece que justo naquele dia que era para ele andar mais rápido, parece que ele fica emperrando. Você vai trazendo quase bem moleque. Vai lá e não vai, moleque. Você só tá sendo muito específico. Quer contar alguma coisa, né? Aí ele não vem, você vai puxando ele. Qual que é a chance de você não encontrar o seu namorado? 100%. Quase 100%. Então, quem que está emperrando para a reação química entre você e seu namorado acontecer? O seu irmãozinho. Pois é, numa reação química, o que dificulta as reações químicas que estão acontecendo por etapas. O que dificulta acontecer a reação química são as reações lentas ou as reações rápidas. Porque, meu filho, você vai ver o seu namorado. A reação vai acontecer, meu filho. A hora que você encontrar o seu namorado, a reação vai acontecer. Agora, ela só não vai acontecer se a sua mãe mandar você pegar o seu irmãozinho. Entendeu? Às vezes pode ser pode ser um salvamento do seu, que a sua mãe fez sem ela querer saber, né? Que você não encontrou e não aconteceu uma desgraça com você e seu namorado. Entendeu? Um salvamento. Pode ser. Mas às vezes, se você não chamou, se o seu irmãozinho for rápido, pode ser até que ele aconteça. Agora, a reação lenta é a reação que define a velocidade de uma reação. Não é a etapa rápida. O que define a velocidade de uma reação química é a etapa lenta. Beleza? Bem, aqui eu tenho uma reação global e eu tenho uma reação lenta e uma reação rápida. Professor, Falou? já vi. Bom descanso. Até sexta. Até sexta-feira.
Pode sair aqueles. Falou, Ronete. Até mais. Então eu tenho uma reação, a reação global, que acontece aqui uma reação lenta e uma reação rápida. Você percebe que nem o computador, quando está acabando a aula, nem ele quer mais trabalhar. Não se fazem computadores como antigamente, né? Ainda bem, né? Não, ainda bem não. Não, os computadores da época de 2011, 2012, eles nem se comparam. Eles eram lentos, mas eles não paravam não. Eles trabalhavam até o final. Você tirava o osso dele lá e ele ficava até... Vamos lá. Acho que a última inovação da tecnologia de computador foi o SSD, porque o pessoal anda criando processadores mais potentes, mas a evolução mesmo só veio o SSD. Calma aí. Você está errado. Cara, 7.10, 7.7. Olha só. Vamos prestar atenção aqui, ó. Então tem as duas etapas. Essas duas etapas têm constantes de velocidades diferentes. E aqui é da reação global, beleza? Eu disse para vocês o seguinte: quem define a velocidade da reação? A etapa lenta. Ou é a etapa lenta. Não necessariamente a lei de velocidade, vai ser determinada pela etapa lenta. Eu só estou falando que a etapa lenta ela é determinante para a velocidade da reação, beleza? Aqui em particular, a velocidade, ou a lei, né, da reação, a lei de velocidade da reação global, ela é definida a partir dessa reação aqui, ó, e não dessa. Beleza? Veja bem, ó, constante de velocidade K1, concentração de N2 ao quadrado, ó, é a segunda ordem, tá vendo? Ah, mas por que NO2 elevado ao quadrado? Porque as etapas são reações elementares. A global não, mas as etapas sim. Beleza? Existe um jeito para a gente verificar se a lei de velocidade é esta mesmo. Existe um jeito para a gente fazer isso. Antes de nós testarmos e vermos isso, o procedimento de verificar isso, vamos supor que, de fato, a lei de velocidade da reação global seja essa aqui. E a gente quer checar se essa lei de velocidade, de fato, ela... Veja bem o seguinte, isso aqui é um mecanismo reacional. A gente definiu, então, a lei de velocidade por meio desse mecanismo reacional, por meio dessa etapa lenta. Então, eu preciso verificar o seguinte, será que esse mecanismo, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, isso aqui é teórico, eu proponho o mecanismo. Pelo conhecimento que eu tenho da reação química, eu proponho o mecanismo. É eu que vou falar, ó, a etapa, então, está acontecendo assim. A lei de velocidade aqui, ó, eu estou definindo, olhando e fazendo cálculo matemático, eu vou definir a lei de velocidade. Agora, como eu vou saber se essa lei de velocidade que eu estou definindo teoricamente é de fato a lei da velocidade experimental? Beleza? Estão entendendo aí? Como que a gente faz? A gente vai no laboratório e vai calcular a velocidade. Você tem aqui experimentar, a gente tem o calculado, vai lá no laboratório, faz os cálculos experimentais, calcula as ordens de reação, a gente vai conseguir chegar na lei de velocidade experimental também. Eu não mostrei lá os cálculos, os dados para vocês? Tem a concentração inicial, tem a lei de velocidade, você consegue calcular a ordem da reação, você vai achar a lei de velocidade experimental, beleza? Então, não, vocês vão fazer isso no laboratório. Então, vocês conseguem no laboratório achar a lei de velocidade e vocês, sem precisarem ir no laboratório, vocês conseguem, falou só, vocês conseguem achar a lei de velocidade. Você entendeu? Então, no laboratório eu consigo achar e sem ir para o laboratório também consigo achar. Se essas leis de velocidade experimental for igual à velocidade que você calculou,
Você pode dizer que esse mecanismo que você propôs, que você achou a lei de velocidade, você pode dizer o seguinte, ó, esse mecanismo que eu estou propondo pode ser que seja o mecanismo da reação. Pode. Você só pode usar o verbo ele é de fato, ou seja, você muda do pode para é de fato, se além dessa lei de velocidade calculada ser igual à experimental, você achar o intermediário da reação. Você achar e você identificar ele experimentalmente. Porque aqui é uma proposta de intermediário. Uma proposta. Se você, nessa proposta, achar o intermediário, achar ele experimentalmente, aí você pode falar, não, este é um mecanismo de reação mesmo da reação. E não ele pode ser. Beleza? Bem. Esses mecanismos, professor, pode ser os caminhos. Tem mais. Esses mecanismos podem ser os caminhos também de. Os caminhos. Mecanismos não é o caminho reacional, não. Mecanismo é as etapas pelas quais a reação passa para acontecer. A reação global acontecer. Então, veja bem o seguinte. Aqui nessa reação, por exemplo. Quem que é o agente intermediário aqui? Lembrando que o intermediário não está na reação global. A reação global está depois da linha. NO3. NO3 é o agente intermediário. Por quê? Não está aqui embaixo. Não está aqui embaixo. Tem algum outro ainda? Não tem outro. Então, aqui eu teria que achar quem, identificar quem experimentalmente, o NO3. Além do que, essa lei aqui que eu achei experimentalmente tem que ser igual à lei global que eu calculei. Então, a gente, veja bem, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Existe todo um procedimento para a gente fazer isso daqui. Então, olha só como são as coisas. Ó. Aqui eu tenho uma reação, uma etapa. Veja bem, eu tenho aqui uma reação global, que é do monóxido de nitrogênio e reagindo com oxigênio, gerando NO2. Essa reação global, ela é dada por meio dessas duas etapas. Muito bem. O que a gente tem que fazer primeiro? Estabelecer a relação da velocidade da reação pela lei de velocidade de formação e de consumo. Lembra que a gente aprendeu isso? Isso aqui, ó, é a lei de velocidade, olhando para a reação global ainda, ou seja, abaixo da linha. É a velocidade de decomposição do NO, menos a velocidade de decomposição do O2, mais a velocidade de decomposição do NO2. E aqui é a lei de velocidade experimental, essa aqui, ó. Experimental. Eu preciso achar, fazendo conta agora, qual que é a lei de velocidade para ver se a experimental é igual à teórica. Para poder falar, ó, sim, esse mecanismo pode representar a reação global. Como que a gente faz? A primeira coisa, identificar as reações elementares que levam à formação dos produtos e escrever a lei de velocidade da reação com base nas informações das etapas que possuem o produto. Essa é a primeira coisa. Então, eu vou olhar aqui no produto da reação global. Eu tenho aqui NO2. Podia ser dois produtos. Podia ser dois produtos. Eu estou pegando um produto, que só tem um produto. Se fosse os dois, eu iria para os dois. O produto aqui é NO2. Aí eu vou para as reações elementares e vou achar se alguma delas tem NO2. Tem alguma delas que tem NO2? Tem. A segunda tem NO2. Aí eu vou escrever uma lei de velocidade para essa reação aqui. Beleza? A lei de velocidade para essa aqui, ó, vai ser K2, porque é a constante de velocidade K2, vezes a concentração do oxigênio, vezes a concentração do NO2. Tudo elevado a 1, porque aqui é tudo 1. Lembrando que isso aqui são reações elementares. Entenderam aí? Entenderam até aqui? Estou falando o seguinte, você tem uma reação global e nós, como pesquisadores, propusemos
as etapas pelas quais essa reação passa. Professor, mas como que a gente faz isso? Por experiência sua com a reação química. Beleza? É a gente que propõe. Agora eu vou no laboratório, acho a lei de velocidade da reação. E por meio desse mecanismo reacional que eu estou propondo, eu vou achar a lei de velocidade a partir do mecanismo que eu propus. Se a lei de velocidade que eu achar foi igual à lei de velocidade experimental, eu posso dizer que esse mecanismo poderia sim explicar a minha reação global. E eu só posso falar, não poderia, mas que ele realmente é o mecanismo, se eu achar o intermediário. Determinar o intermediário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a lei de velocidade para o produto, ou para algum dos produtos, mas você acha o produto na reação global e mira nas reações elementares. Então eu olhei aqui, o produto está na reação global, tá vendo? NO2. Mas eu não vou escrever a lei de velocidade para a reação global. Eu tenho que olhar lá em cima onde tem o NO2. O NO2 está aqui. Beleza? Então eu vou escrever a lei de velocidade para essa equação, para essa reação aqui. A lei de velocidade é constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes. Então está aqui, ó, K2, que é a constante de velocidade K2, vezes a concentração do oxigênio N2O2. Tudo bem? Isso é a primeira coisa. Não acabou ainda não. O problema é o seguinte, essa lei de velocidade que nós escrevemos, percebe que ele está dependente da concentração do intermediário. Ó. N2O2 é o intermediário, ele não está na reação global. E você não tem controle sobre a concentração do N2O2. Não é você que coloca ele lá na reação. Não é você que... Você não mede a massa dele e coloca ele lá. Entendeu? Então, você ter uma lei de velocidade dependendo do NO2 é furada. Então, a gente tem que tirar esse N2O2. Aí, a gente passa para a segunda etapa para poder não usar na lei de velocidade o N2O2. Professor, só uma dúvida rapidão. Como que a gente acha uma velocidade no laboratório? Ué, do jeito que a gente fez, ué. Dessa mesma forma? Ué, a gente mede a variação da concentração. Lembra que eu mostrei um gráfico que você fazia uma reta? Você determina a concentração, vai determinar a concentração ao longo do tempo, traça a reta, você vai achar a velocidade da reação, ué. Daquele jeito. A segunda etapa, nós vamos escrever a lei de velocidade de formação do intermediário. Ah, mas por que isso? Agora, a segunda etapa, você vai mirar nunca olhar agora para a reação global. A gente vai olhar sempre para as reações elementares. Agora você vai olhar para o intermediário. Antes a gente olhou para quem? Para o produto. E a gente olhou aqui. Achou que é o produto e olhamos na reação elementar. Aqui a gente está olhando para quem? O intermediário, o N2O2. E vamos olhar para as reações onde está o N2O2. Velocidade de formação do N2O2 vai ser igual a quanto? Aí vamos olhar para a reação aqui, ó. Percebe que tem duas reações, porque tem duas constantes de velocidade? K1, a velocidade está indo da esquerda para a direita, que é o primeiro, K1. O N2 aqui está sendo formado, está sendo consumido? Formado. Então, aqui não vai ser negativo, vai ser positivo, falou? Vai ser positivo. K1 vezes a concentração de NO vezes NO, beleza? Agora, eu tenho que olhar para outra equação. Por quê? Porque eu tenho a seta voltando, que é o K'. Nesse K', o NO2 ele é reagente ou ele é produto? Ele é reagente, porque a seta está apontando para o produto. E aí, como que eu vou definir essa constante de velocidade? Menos, por que menos? Porque o N2 não está formando, o N2O2 está sendo consumido. Menos K1' vezes a concentração do reagente. O que é o reagente? N2O2. Porque eu tenho que olhar para a seta do K1' está apontando para a esquerda. Então o N2 não é mais produto, é reagente. Tudo bem? Aqui acabou. Desce aqui para baixo. N2O2. Aqui o N2O2 está sendo consumido ou está sendo formado? Consumido. Menos K2 vezes a concentração do reagente. O2, N2O2. Pronto. Determinamos a velocidade de formação do N2O2.
Bem, terceira fase. O N2O2 é o intermediário. Ele sendo um intermediário, ele é formado e é consumido. É formado e é consumido. Imagina você precisando determinar a velocidade de formação de um trem que é formado e consumido. É quase impossível. É quase impossível. A variação de formação é quase impossível, porque a hora que você vai medir, ele consome. Forma, consome. Então, isso tem é chamado de lei do estado estacionário ou a aproximação do estado estacionário. O que é o estado estacionário? Imagina o seguinte, formou-se, tirou uma foto, já é zero, porque a hora que tirou a foto já consumiu. Então, a velocidade de formação, a variação da velocidade é tão pequena que você não consegue medir. Então, você faz uma aproximação dela ser zero. Zero significa, ela quase que não varia, ela é quase que a mesma. Quando você faz isso, essa lei de velocidade passa a ser zero. Isso aqui, esse valor aqui, ó, passa a ser zero. Quando passa a ser zero, eu tenho uma equação que passa a ser zero. Se ela passa a ser zero, eu vou trabalhar esses itens aqui, olha, o K1, NO2, NO elevado ao quadrado, menos o K', meu filho, menos o K' N2O2, menos o K2O2, eu preciso dessa equação isolar o N2O2. Por que eu preciso isolar o N2O2? Porque depois, esse resultado aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, ó. É por isso que eu isolo aqui, ó. Eu faço toda uma álgebra, isso aqui é álgebra, é matemática. Eu estou separando a concentração do N2O2, escrevendo tudo em função das constantes, e o que sobrar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ó, pode verificar aqui, ó. K2O2, esse 1, 2 é aqui, ó, tá vendo? 1, 2, ou seja, eu estou pegando essa equação, estou colocando aqui, e aqui eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Beleza? Quando eu fizer isso, eu vou ter isso aqui, ó, esse resultado. Percebe? É um resultado meio escabroso, né? Isso aqui, olhando assim muito rapidamente, isso aqui é diferente disso, concorda? E se a gente não prestar atenção, a gente iria falar, olha, a velocidade calculada não é igual à experimental. E se ela não é igual, aquele mecanismo que você propôs não serve para explicar a reação global. Mas olha só o seguinte. Olha só, eu vou voltar aqui, ó. Você tem uma etapa rápida aqui, ó, tá vendo? O K1 e o K1' são etapas rápidas. E a etapa lenta é o K2. Então, K1 e K1' é muito maior do que o K2, beleza? Porque é lento. Quando é lento, o K é pequeno. Desculpe. Quando é lento, a constante... É isso mesmo. Quando é lento, o K é pequeno. Quando o K é grande, a velocidade é mais rápida. Então, ele é mais rápido. Então, tudo bem, hein? Então, o que acontece? Aqui você tem, olha, um numerador e um denominador. Você tem uma soma. Você tem K1' mais K2. Só que K2 é muito menor do que K1', porque K2 é da etapa lenta. Então, esse K2 aqui, ó, você poderia simplificar, porque se o K2 é tão pequeno, para que a gente vai se preocupar com ele? Você pode, por aproximação, o K1', tá aqui, é o K1', é muito maior que o K2, porque a etapa é rápida. É muito maior do que o K2. Como ele é muito maior, eu posso vir aqui e falar, olha, esse item aqui eu vou desconsiderar. Eu vou, por aproximação, falar que o K2 vezes a concentração do oxigênio é muito pequeno, a tal ponto de que o numerador vai ser dividido praticamente pelo K1'. Olha como são as coisas agora, ó. K1',
K2 vezes K1 dividido por K1' é uma constante. É uma constante. É uma constante K. Quando passa a ser uma constante K, ou seja, todo esse meu sistema vai passar para isso, e todo esse 1 meio K2, K1 dividido por K1' vai virar um K. Ué, quando eu coloco K, agora eu comparo o que é o calculado com o experimental. Eles são iguais? Percebe? Aí eu posso falar que aquele mecanismo reacional que estava lá, esse mecanismo reacional aqui, ó, ele pode sim explicar essa reação global. Pode. Se você vai trocar o verbo pode para não, ele realmente explica se você determinar esse elemento intermediário. Todo intermediário ele vai ser dessa forma aí, né, professor? Ele vai formar rápido e vai... Sempre. Então, assim, esse sistema de determinação do mecanismo é o seguinte: você, primeiro, primeiro aqui você monta essa lei de velocidade que eu já disse para vocês. É a velocidade em relação à velocidade de formação e consumo, e isso vai ser igual à velocidade experimental. Depois, a primeira etapa é uma lei de velocidade de formação do produto. Lei de velocidade de formação do produto. Vocês não estão vendo, mas está gravado aqui. Depois, vocês vão buscar a lei de formação do intermediário. Esse intermediário consome muito rápido, então essa velocidade é zero. Você não consegue nem medir essa velocidade. Ela é muito rápida. Ou seja, a variação dessa velocidade é nula. Quando você considera isso, você vai trabalhar o intermediário, a consideração do intermediário nessa lei de velocidade do intermediário. Por quê? Você vai conseguir isolar o intermediário, pegar o que você isolou e jogar isso na lei de velocidade de formação do produto. E aí você vai trabalhar uma simplificação a ponto de comparar o experimental com o teórico. Então, assim, é isso. O cinética química é isso que a gente precisa estudar. Então, a gente vai fazer uns exercícios na próxima aula para a gente poder trabalhar isso. Beleza? No fim, professor, o rápido é o mecanismo que praticamente vai definir... É o rápido. É o rápido. Estamos terminando aqui.